Gente, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio, diretamente de São Paulo, ela que é a nossa convidada aqui do Bom Dia, especialista, uma mãe que merece sim o nosso respeito, mas mais do que isso, uma profissional que também veste a camisa quando o assunto é crianças superdotadas. Adelita Carvalho, seja bem-vinda ao nosso estado e muito bem-vinda também à nossa capital, para falar de um assunto tão importante, tão sério. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar recebendo você aqui. Gente, nós vamos estar falando de crianças superdotadas, que muitas vezes elas naturalmente são desejadas, claro, mas muitas vezes a sociedade não entende as dificuldades delas se socializarem, as dificuldades que elas enfrentam muitas vezes por serem crianças e muitas vezes com os próprios adultos. E a relação dessa socialização, ela é muito importante. Semana passada a gente trouxe a Paula para cá e ela nos deixou algumas informações de profissionais que estariam aqui dentro do nosso estado para falar sobre esse assunto. E hoje nós estamos aqui com uma mãe que, além de ser advogada, ela tem 3 filhos que foram diagnosticados, não é isso, doutora? Exatamente, 3, iniciando pelo Matheus com 22 anos, Heloísa com 10 e Rafaela hoje com 8. Agora me fala da dificuldade que foi com o de 22. Quando foi que você teve esse diagnóstico? Efetivamente só aos 17 anos. 17 anos, 17 sem anos. entender o que estaria acontecendo. Sem entender, buscando profissionais e vindo uma série de erros de diagnóstico, de intervenções equivocadas que levaram ele a um adoecimento real e efetivo, um afastamento escolar. E somente aos 17 anos, quando eu consegui localizar um profissional especialista, por isso que é importantíssimo a gente sempre enfatizar este ponto. Para um diagnóstico diferencial é necessário que seja alguém que entenda a condição. Senão acontece o mesmo que aconteceu com o Matheus, né? Foi colocado outros transtornos, foram colocadas medicações e, a bem da verdade, ele não tinha aqueles diagnósticos, né? Então isso realmente atrapalha a vida, o desenvolvimento da pessoa e de toda a família, porque impacta o filho, impacta toda a família. Verdade, mas o que chama bastante atenção é essa sensibilidade de vocês, o cuidado e o zelo de mães superdotadas, de filhos superdotados, mas principalmente da importância de profissionais como a doutora, que é advogada, de mães e outros profissionais que tenham esse conhecimento e que estejam buscando por essa causa. Vai ter um evento que vai ter o objetivo de mistificar, na verdade, essa superdotação, que muitas vezes não é compreendida e não é entendida. Aonde não se sabe, aonde se desconhece, muitas vezes não se valoriza. E esse evento que vocês vão fazer, ele é muito importante, porque fala de uma audiência pública, onde, na verdade, profissionais, pais e mães, muitos nem são superdotados. Por exemplo, o pai e a mãe não é superdotado, mas tem filhos superdotados. Porque provavelmente na família, nos avós, nos bisavós, em alguém da família, dos parentes, pode ter acontecido de ter um superdotado. E aí se torna muitas vezes difícil para quem não entende, não é isso? Exatamente, porque se busca também a resposta e não consegue chegar a esse resultado. A família nota efetivamente que tem uma diferença nessa criança, que às vezes há algumas questões educacionais, sociais, como você disse no começo, mas as questões sociais decorrem do meio, né? Tanto do meio educacional, do meio familiar e do meio social. Então é difícil você incluir se você não sabe, não reconhece quem é essa pessoa. Quando a gente fala de superdotação, quando a gente fala de superdotados, é importante a gente entender que cada um se classifica de uma forma diferenciada. Como é que a gente pode entender melhor? Isso, a questão da superdotação é que ela é uma condição do neurodesenvolvimento e decorre desse funcionamento cerebral superconectado. A questão é que ela impacta cada sujeito de uma forma diferenciada, né? Então ela tem características diferentes em pessoas. Por exemplo, os meus 3... embora eles sejam identificados como profundamente superdotados, ou seja, eles têm impactos mais intensos e estão mais no final da curva, né, da identificação da curva do percentil, mas os 3 funcionam totalmente diferentes. Nossa. São 3 indivíduos que têm a questão do impacto da personalidade, que faz ela exacerbar de forma diferentes entre eles. Então, alguns aspectos se assemelham, sim, mas
como isso é externalizado. Então, depende se a criança é uma criança introspectiva, se é uma criança mais extrovertida, depende do que eles têm de interesse, depende de como que eles são afetados pelo ambiente, que nem o Matheus, que é o mais velho, que demorou muito para ser identificado e ter essas intervenções efetivas. Matheus ainda carrega impactos desse não atendimento e dessas não intervenções que ele teve na época de escola, por exemplo. Nossa, 17 anos sem você entender. Você é superdotada também? Sou. Geralmente, essas crianças, provavelmente o pai ou a mãe, ou os dois, podem ser superdotados? Podem, porque a ciência já fala que a superdotação é uma condição poligênica, né? Então, não se sabe exatamente ainda o fator da hereditariedade, mas que ela é uma condição genética, isso é fato. O que nos preocupa da superdotação falada de qualquer jeito e aplicada de qualquer jeito, interpretada por pessoas que desconhecem, é que muitas vezes causa, de uma certa forma, inveja, causa, de uma certa forma, um olhar mais específico só da inteligência, mas não se analisa o sofrimento daquelas pessoas superdotadas, porque as pessoas acabam vendo só a superinteligência, mas não param para pensar no sofrimento, na dor, muitas vezes na interpretação errada das condições daquela criança, nas condições daquele jovem, daquele adulto. Eu pergunto para você, o que mais sofreu em você nesses 17 anos do teu filho? É a falta de sensação de pertencimento. Nossa. E de inadequação, porque ele não cabia na escola, não cabia no meio social. Então você vê uma criança querendo conversar às vezes assuntos mais profundos e os colegas de idade não estão preparados, né? Muitas vezes os adultos também não estão preparados, os professores na escola também não estão preparados, porque acha-se que a superdotação é uma pessoa de funcionamento típico só com essa inteligência acima da média, e não é. É uma condição, como eu já disse, do neurodesenvolvimento e impacta todo o funcionamento. Então muda a forma de perceber, de sentir e de estar, né, nesse mundo social. Muito importante. E aí a gente chama atenção para destacar a necessidade de um psicólogo, de profissionais realmente especializados. E aí a gente lembra que esse momento, vamos mostrar mais uma vez? Olha os filhos dela aí, vamos mostrar para quem está em casa, são lindos, maravilhosos. Acredito que depois que você reconheceu nesses 17 anos, que passou, que você ficou a par de tudo que estava acontecendo, para as mais jovens se tornou um pouco mais fácil para você. Exatamente. Porque aí a necessidade de se entender, se aprofundar. Exatamente, porque na questão da Heloísa, né, que é a do meio, como o Matheus já tinha acabado de ser identificado, imediatamente já levamos a Heloísa também para fazer essa avaliação, esse diagnóstico diferencial. Só que a escola ainda também não estava preparada. Então a Heloísa também teve impactos ainda do meio educacional. E muitos ainda não estão, né? Não estão. A Heloísa ficou um ano, quase um ano e meio, afastada em atendimento educacional domiciliar. Só que com ela eu consegui fazer as intervenções para que ela não sofresse os impactos efetivos desse meio educacional que ainda não está preparado para eles, né? Rafaela também sofreu impactos, mas foi já impactos também mais leves, já em decorrência de eu ter o conhecimento, né? Por isso que é importantíssimo a família entender e também conseguir fazer essas intervenções adequadas. Muito bom. Eu queria que colocasse o evento aí, na verdade, o cartaz com as informações. Então vai acontecer, que dia que vai ser? No dia 10, né? Isso, às 11 horas. Às 11 horas da manhã, lá no plenário da Câmara dos Vereadores, na Avenida Marechal Castelo Branco, 625 Cabral, e com vários profissionais marcando presença, não é isso? Exatamente. Dentre eles você. Exatamente. Porque a gente só atende aquilo que a gente conhece. Muito bom. Então a gente chama atenção, um convite aí à audiência pública para que se façam presentes para poder a gente entender um pouco mais. Nós vamos ficar defendendo essa causa aqui dentro do Bom Dia e vamos trazer mais profissionais para a gente entrar mais e mais profundamente e alertar as pessoas e ao mesmo tempo ajudar as mães dentro do nosso estado do Piauí. É imprescindível. Tá bom? E a gente agradece. Quero agradecer pela sua presença. Seja bem-vinda ao nosso estado. Se sinta muito em casa e que Deus abençoe vocês aí por essa luta. Muito obrigada. Tá bom? Um abraço todo especial para você e para Paulinha também.